Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática financeira. E, turma, nessa aula eu quero comentar com vocês o que a gente chama de regra da sociedade, tá? Turminha, por mais que isso aqui é muito trabalhado na parte de matemática financeira, só que a ideia por trás de regra da sociedade, ela parte de matemática mesmo. É uma matemática onde a gente vê diretamente proporcional, grandezas entre si, tá bom? Mas é super tranquilo. Eu vou explicar passo a passo como é toda essa construção. Tranquilo? Turminha, segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, tá? Qualquer dúvida que você tiver ao longo do processo, manda pra gente lá, sinta-se à vontade, acompanha realmente nossas postagens, porque eu garanto que isso aí vai te ajudar. Turma, a gente vai construir toda a ideia por trás a partir de agora, tá bom? Primeira coisa, turma, que a gente precisa revisar é isso aqui, ó. Nós precisamos ter uma ideia sobre as grandezas e principalmente as relações por trás das grandezas, tá bom? Entenda, turma, que quando eu falo grandeza, é isso aqui, ó. Tudo o que se pode medir ou contar, tá? Aqui a gente não vai pensar em uma relação de grandeza escalar, grandeza vetorial, não. É simplesmente você pensar assim, observe. A idade é algo que se pode contar? Claro, então a idade é uma grandeza. A altura, o valor que você tem na conta, certo? O lucro de uma empresa, claro que pode contar. Então, automaticamente, isso se torna grandeza. Show de bola? Essa é a noção que realmente está por trás da definição. Ponto. O próximo passo é você entender isso aqui, ó. Existem grandezas que são chamadas de diretamente proporcionais. Diretamente proporcionais, beleza? Entre si. Então, como a gente está falando de grandezas, mais de uma, então a relação entre elas é chamada de diretamente proporcionais. Turminha, entenda nesse momento que diretamente proporcional, a grosso modo, é isso aqui, ó. Pensa comigo. Se um valor aumenta, um outro tende a aumentar na mesma proporção. Se um valor ele diminui, o outro tende a diminuir na mesma proporção. Só que algo que muita gente confunde é achar que grandezas diretamente proporcionais, para elas obedecerem a essa condição, é que a multiplicação entre elas gere uma constante de proporção. E na verdade não é. Aí vai surgir assim, como assim multiplicação constante de proporção? Turma, quando a gente fala que são diretamente proporcionais, eu quero que você entenda isso, ó. A divisão de uma pela outra vai gerar para mim uma constante K. Essa constante K, ela é chamada constante de proporção. Ponto. Beleza? Constante
de proporção. O próximo passo, turma, é você pensar assim, ó. Imagine essa divisão. Então, o A é igual a 4, o B é igual a 2. A divisão é igual a 2. Então, imagine que a constante K, de fato, vai ter que ser 2. Aí, o que eu preciso pensar? Se eu dobrar esse valor aqui, então, o que era para ser 4 passa a ser 8. Turma, eu sei que o resultado da divisão tem que dar 2. Pô, mas espera aí. Eu tenho que dividir 8 por 2? Não, porque se eu divido 8 por 2, eu não tenho a mesma constante. Quando eu falo constante, é que vai ser sempre o mesmo valor. As grandezas, elas mudam entre si, mas a constante permanece a mesma. Então, na diretamente proporcional, se eu dobro uma, lembra que a outra tem que dobrar também, porque ela precisa acompanhar a proporção, justamente para manter a igualdade. Aí se eu dividir, se eu pegar a metade, então a de baixo vai ter que pegar a metade, tá? Nos problemas, por isso que é bom você frisar, porque nos problemas, quando ele fala assim, olha, o lucro que a pessoa, a parte que a pessoa recebeu é diretamente proporcional a 3. Aí você tem que pensar, pô, peraí, o valor que a pessoa recebeu, como é diretamente proporcional a 3, então vai ser o valor dividido por 3 é igual a K, tá? Pensa sempre em relação à divisão. Ponto. Existe uma outra relação entre grandezas que você precisa saber, que é essa aqui, ó. São grandezas inversamente proporcionais. Turma, inversamente proporcionais é você pensar assim, ó. Se uma diminui, a outra aumenta. Se por um acaso a outra aumentar, a outra tem que diminuir. Isso de aumentar e diminuir, ou de aumentar e aumentar e diminuir, é porque a gente precisa acompanhar essa proporção. Então, algo tem que acontecer para acontecer o equilíbrio. No caso da inversamente proporcional, é você pensar que a multiplicação entre as grandezas vai gerar a constante K. Coloca isso no papel, coloca isso na sua mente, porque isso vai ser a resolução das questões. Se eu falo que a minha idade é inversamente proporcional a 4, então é a multiplicação da minha idade vezes 4, que gera a constante de proporção. Vamos pegar o mesmo exemplo. Ó, 4 vezes 2, 8. Nesse exemplo, o A igual a 4, B igual a 2, K igual a 8. Como o meu K é a constante de proporção, percebe que se eu dobrar esse valor, então, por exemplo, o que era 4 passou a ser 8. O K precisa continuar sendo 8, porque é constante. Então, como é inversamente, olha o que acontece. O 4 dobrou, foi para 8. Turma, esse 2 ele não pode dobrar. Percebe que ele vai diminuir a metade? Porque se eu aumentei 1, o outro tem que diminuir.
para justamente acompanhar o mesmo valor de K. Beleza? Diretamente proporcional é a divisão que gera o K. Inversamente proporcional é a multiplicação que gera o K. A pergunta que você está me fazendo é porque você está se perguntando assim, mas, ô Ian, como é que isso aí vai cair numa questão? Como é que eu vou aplicar isso daí numa questão? E é aí que a gente entra, por exemplo, aqui, ó. Observe. A quantia de 288, ela deverá ser repartida de maneira diretamente proporcional ao número 4, número 8 e número 6. Determine os valores após a divisão. Vamos lá. Eu vou dividir o meu número em quantas partes? Aí você vai falar, 4, 6 e 8. Não. Aqui é a parte diretamente proporcional. Mas o que eu quero que você entenda é que um valor, que eu não sei quanto que é, ele vai ser diretamente proporcional a 4. Um outro a 6 e um outro a 8. Então, concorda que eu tenho 3 parcelas? Turminha, eu vou chamar essas parcelas de x, y e z. Então, observe. A primeira parcela não vai ser diretamente proporcional a 4? Eu não sei quanto que ela vale, mas como ela é diretamente proporcional, é x dividido por 4. Turma, x dividido por 4 tem que ser igual a k. Agora, o que eu quero que você pense em relação à equação. Eu posso passar esse 4 que está dividindo para o outro lado que está multiplicando? Pode, porque é uma equação. Então, a parcela x ela vai ser igual a 4k. Segura essa informação. Lembra que alguém vai receber uma outra parcela, a gente vai chamar de y, só que essa parcela, turma, ela vai estar diretamente proporcional a 6. Ué, então y sobre 6 vai ser igual ao mesmo k? Sim, porque o problema é o mesmo. Então, esse k ele vai continuar sendo k. O que muda é a relação entre as grandezas do outro lado da igualdade, beleza? Agora, pensa aqui, ó. O 6 está dividindo. Ele pode passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Turma, quando ele passa multiplicando, vai ficar assim, ó, 6k. Show de bola? Beleza. A terceira parcela, eu vou chamar de z. Só que, turma, eu sei que z é diretamente proporcional a 8. Então, significa falar que a divisão da parcela z por 8 é igual a quem? É igual a k. Beleza? Posso passar o 8 multiplicando. Turma, parcela z é igual a 8k. Até aqui tranquilo. Aí talvez você possa me perguntar assim, mas Ian, o que eu vou fazer com isso aqui? Turma, para pensar, ó. A quantia total não vale 288? Vale. Se vale 288, eu posso fazer isso aqui, ó. X mais y mais z vale quanto? 288. Só que a gente já viu que o x é equivalente a 4k. A gente acabou de ver que o y é equivalente a 6k. E a gente viu que o z é equivalente a 8k. Então, eu posso substituir, eu tenho uma igualdade, né, uma equação. E eu sei que nesse problema, toda essa soma vale quanto? 288. Turma, concorda que
eu posso somar isso daqui. Ó, 4K mais 6K, 10K, mais 8K, 18K. Esse 18K, ele tem que ser igual a 288. Olha como é que ficou tranquilo, turma. Porque quando você encara que 18K vale 288, eu posso isolar o K dividindo. Então, K é igual a 288 dividido por 18. Beleza? A ideia do problema, você vai perceber que vai ser exatamente esse. É você encontrar o valor da constante. A divisão dá 16. Aí agora tá fácil. Porque lembra que o x não era 4K? Turma, se o x vale 4K, mas eu sei quem é o K, 16. 4 vezes 16, 64. Turma, lembra que o y não é igual a 6K? Ficou fácil. 6K, a gente multiplica 6 vezes 16, 96. Y igual a 96. A mesma coisa você vai fazer para o Z. Só que a uma altura dessa, você já marca a letra A. Tá? É claro que enquanto resolução de questão, por exemplo, se eu caísse direto aqui, eu já marcaria a resposta correta. Porque como eu sei o valor de y através do k, olha a segunda coluna. É a única aí que tá, não é a única assim, né? A que tá diferente. Ou ir para o Z, você consegue fazer. Resposta correta, letra A, tá? Grava essa resolução. Olha esse valor aqui agora, ó. Um pai, ele resolveu dividir sua fortuna entre 3 sobrinhas. Eu posso falar, turma, sobrinha X, sobrinha Y e sobrinha Z. Beleza? De modo que a divisão ela fosse diretamente proporcional às idades. Lembra que no diretamente proporcional, a divisão gera constante de proporção. Se fosse inversamente, aí você teria que fazer a multiplicação. Beleza? Mas é intuitivo, é matemática básica que se torna depois. As moças tinham 16, 18 e 21 anos. E a quantia a ser dividida era de 55 milhões. Beleza? A pergunta é, quanto recebeu cada uma? Vamos olhar, né? Nessa sequência, respectivamente. Observe, a gente vai aproveitar aqui agora, porque a conta vai ficar um pouquinho maior. Sobrinha X. A sobrinha X, ela tem 16 anos. Então, como é diretamente proporcional, então é X dividido por 16 é igual a K. Lembra que você pode passar multiplicando. Então, o quanto que a sobrinha X recebeu é 16K. A sobrinha Y tinha quantos anos? 18. Essa divisão também tem que ser igual a K. Então, a sobrinha Y recebeu 18K. A sobrinha Z, 21 anos. Essa divisão também tem que ser igual a K. Eu posso passar para o outro lado multiplicando. Então, Z é igual a 21K. Olha como é que fica a mesma coisa, tá? E é isso que vai acontecer, eu garanto. Turma, a quantia não era 55 milhões? Então, a soma do que cada sobrinha ganhou tem que dar esse valor. Só que a gente já percebeu que x é 16K, 18K e 21K.
Então, eu venho aqui, ó, 16K mais 18K mais 21K. Isso aqui tem que ser igual a 55 milhões. Eu pego esses valores e eu somo, tá? K. Opa. Essa soma, turma, dá 55K. 55K tem que ser igual a 55 milhões. Beleza? Então, você vem aqui, ó, 55 milhões dividido por 55. Passa esse valor dividindo. Beleza? Turminha, K, 55 milhões dividido por 55. A minha constante de proporção, ela dá 1 milhão. Como você já sabe a constante K, fica fácil. Porque lembra que a sobrinha X, ela recebeu quanto? 16K. Turma, se é 16K, é 16 vezes 1 milhão. Quanto que ela recebeu? 16 milhões. Tá percebendo que você faz todo o processo para encontrar K. Pega o K, substitui aqui. Pega o resultado e multiplica. Pronto. Y, 18 milhões, porque eu multiplico 18 por 1 milhão. E eu pego a sobrinha Z, que está aqui com 21 vezes K, e eu multiplico 21 vezes 1 milhão. Então, 21 milhões. Beleza? Aí você pode me perguntar assim, Ian, e se fosse inversamente? Turma, se fosse inversamente, você ia perceber que aqui não seria 16 vezes K. Seria assim, ó. K sobre 16. Porque como seria uma multiplicação na esquerda, você passa dividindo. Aí, quando você substituísse aqui, você ia ter que fazer aquele processo, denominador diferente. Já aconselho você revisar. Denominador diferente. Faz o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E aí, consequentemente, você isola o K da mesma forma. Isolou o K, volta e faz a operação, tá bom? Se torna repetitivo. Lembra sempre de enxergar isso aqui, ó. Ele vai te dar uma quantia total. Aí você pensa, poxa, as partes, quando somadas, tem que dar o total. Aí, a partir do total, né, você consegue resolver dessa forma. Pode fazer passo a passo, faça com calma, porque depois que você estrutura a relação entre as grandezas, né, isso é regra da sociedade, quando você estrutura essas relações, se torna matemática básica depois, porque você percebe que isso aqui nada mais é do que uma matemática básica. Tranquilo? Lembra, 16, 18, 21, letra A é a nossa resposta. Identifica os valores, identifica a relação entre as grandezas e resolva a parte algébrica dentro do conteúdo de matemática básica, tá? Porque vai se tornar uma equaçãozinha bem tranquila. Pessoal, segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus e fui!